Muito bem, diante de todos esses votos, nesse nível, com todas essas omissões que eu mencionei aqui, o relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, achou por bem citar uma poesia, né? Porque houve essas ironias ali na sessão. Ele estava relembrando o que o Luiz Roberto Barroso disse para Gilmar Mendes durante uma sessão plenária. Eu vou relembrar aqui depois. Só quero dizer que essas declarações do Barroso, elas são de uma importância histórica gigantesca. E não só pelo seu conteúdo, mas pelo fato de que ninguém mais no Brasil, e nem brasileiro morando no exterior, pode falar aquilo que o Luiz Roberto falou no Supremo Tribunal Federal impunemente, sem ser alvo de um processo, sem ser alvo de uma representação. Ninguém pode. Então, assim, a importância de ministro do STF contra-argumentar, rebater, às vezes criticar, é muito grande, porque jornalistas são processados por ministro do STF, cidadãos são processados, são alvo de inquérito das fake news, são retaliados, auditores da Receita, etc. Agora, ministro do STF, aí é mais difícil para eles. Então, a liberdade de expressão de crítica e de imprensa no Brasil, ela vai até a página 2, se tanto. Quem tem liberdade para falar o que bem entende, lamentavelmente, é ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Barroso teve nesse dia. Repito, ninguém pode falar o que o Barroso disse numa emissora de TV, numa emissora de rádio, sem ser alvo de retaliação. Ninguém pode. Então vamos ver nas palavras aqui do Alfredo Gaspar, citando o Barroso, lembrar aquele episódio marcante da história. Me deixa fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo Vossa Excelência aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento. Que poesia! Já ofendeu o presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chega a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia, nenhuma. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Qual a sua ideia? Qual a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento. Mal secreto, uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude, é péssimo isso. Vossa Excelência sozinha desmoraliza o tribunal. É muito penoso para todos nós termos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não da justiça. Uma vergonha, um constrangimento. Eu não sei, mas gostei da poesia. Presidente, isso é um relatório, presidente? Ou é um circo? Se é um circo ou é um relatório? Excelência. Cadê o relatório? Excelência, deputado Lindibete Farias. Deputado Lindinho, não estamos falando de Odebrecht, calma. Só um instantinho. Aí não dá, né? Só um instante. Quero o senhor presidente. Aí é palco. Quero o senhor presidente. Senhores. Olha, me chamou de estuprador. Eu estuprei corruptos como Vossa Excelência que roubam o Brasil, ladrão, corrupto, ladrão. Senhores, por gentileza.
Muito bem, vocês viram que Lindbergh Farias acusou o relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, de estupro. Pelo menos é o que se ouve ali, é o que relata o Alfredo Gaspar, que está com o microfone, e aí o Alfredo Gaspar responde chamando o Lindbergh de tudo quanto é nome. Antes, o Gaspar tinha feito uma ironia, porque o Lindbergh estava aturdido, aliás, o que mostra essa tabelinha de governo Lula com o centrão do STF, porque o Lindbergh, na prática, está defendendo o Gilmar Mendes contra a leitura daquele discurso no plenário do STF do Luiz Roberto Barroso. E está querendo dizer que aquilo não tem nada a ver com a comissão, etc., quando é um parlamentar que está criticando o encerramento da comissão com o voto daquele ministro. Portanto, está criticando aquele ministro, que é legítimo que se faça no ambiente da comissão, que foi encerrada por força maior, com a discordância desses parlamentares que queriam o avanço das investigações. E aí o Gaspar falou, olha, Lindinho, calma que não é Odebrecht e tal, porque o Lindbergh Farias tinha esse apelido Lindinho na planilha da Odebrecht. Aquele caso que foi investigado lá atrás, no âmbito da Lava Jato. Tinha uma planilha com um monte de codinomes na política, o do Lindbergh Farias é o Lindinho, ele é ironizado até hoje em razão disso, mas foi uma ironia sem uma acusação criminal. Daí a você fazer uma acusação de estupro é um negócio assim, de outra magnitude, de uma gravidade, de uma baixaria. Até essas palavras soam até pouco, né? Porque para você fazer uma acusação contra alguém de um estupro, que é um crime gravíssimo, você já precisa ter provas, você precisa usar os mecanismos oficiais. Você fazer isso num momento em que você está insatisfeito com uma crítica que está sendo feita por um parlamentar numa comissão a um ministro do STF como uma forma de reagir, como uma forma de tumultuar, vamos falar o português bem claro, de lançar uma cortina de fumaça para que se desvie o foco do roubo dos aposentados, do encerramento da comissão para uma hipótese de estupro, aí é o fim da picada. E isso precisa ser apurado no âmbito do Congresso Nacional. Se houvesse conselho de ética de verdade, já tinha processo andando e avançando contra o Lindbergh Farias, mas a gente sabe como é que essas coisas funcionam. Depois veio toda uma brigalhada nesse sentido. Mas eu quero lembrar aqui o discurso original de Luiz Roberto Barroso contra Gilmar Mendes, num momento de impaciência com tantas ofensas proferidas pelo atual decano da corte. Produção, tá na agulha aí? Pode lembrar. Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Pensa a sessão, então suspensa a sessão. Tá aí o que disse Luiz Roberto Barroso na cara de Gilmar Mendes numa sessão plenária do STF, e depois os dois acabaram, muito tempo depois, se abraçando, fazendo supostas pazes, na hora em que o STF se dizia salvador da democracia contra o bolsonarismo mais aloprado.
E eu falei que ninguém pode falar o que o Barroso falou sem ser processado, ou sem ser retaliado, ou sem perder o microfone. E eu até me corrijo, né? Não pode falar nem um décimo do que o Barroso falou. Aliás, tem algumas questões no Brasil que são difíceis de falar, mesmo que sejam verdadeiras, em determinados lugares, em determinados microfones. Trazer à tona algo, por exemplo, que refute uma alegação, que refute uma acusação, é complicado quando envolve gente muito poderosa. Então, daí a importância de ministros do STF rebaterem os seus pares na sessão plenária, com transmissão da TV Justiça, para todo mundo assistir. Então esse é o tipo do momento que aparentemente não volta mais. Mas a gente segue aqui na luta, no combate, para que toda a sujeira venha à tona e as pessoas culpadas sejam responsabilizadas e punidas, independentemente do poder da caneta que elas tenham na mão. Muito bem, dito tudo isso, a gente volta para o embate entre o Alfredo Gaspar e o Lindenberg Farias, porque a sessão ficou tumultuada e o presidente da CPMI, Carlos Viana, tentou controlar. Vamos ver exatamente como é que ficou o bate-boca, sendo que o Viana deu razão ao Alfredo Gaspar de continuar com a palavra, de rebater o Lindenberg Farias, considerando a gravidade da acusação de estupro feita pelo petista. Pode soltar. Senhores, por gentileza, por favor, por favor. Presidente, questão de Senhores, por gentileza. Nós aguardamos um relatório. Não. Nós aguardamos um relatório. Não, ele não pode ofender as pessoas da forma que ele ofendeu. Não, senhor, ele chamou o relator de estuprador. Ele chamou o relator de estuprador. Não, senhor, isso é muito grave. Não, isso é muito grave. É grave. E outra coisa, eu vou dizer mais uma coisa. Ao chamar essa comissão de circo, Vossa Excelência está chamando de palhaço todos os aposentados brasileiros que confiaram no nosso trabalho. O senhor, por favor, respeite. Não, ele começou toda a ofensa. Eu vou deixar. Não, eu vou deixar. Senhores, por favor, isso vai ficar, por gentileza, isso vai ficar para o Conselho de Ética. Mas. Tira das notas taquigráficas a palavra estuprador. Senhores, por favor. Não, eu não vou suspender, porque o povo quer ver o que está acontecendo aqui, tem direito de saber o que está acontecendo aqui. Olha só, Vossa Excelência, por favor, respeite aos colegas e a si mesmo por ser membro dessa comissão hoje. Não, por favor. Outra coisa, não, ele não pode chamar o relator de estuprador. Ele não pode, como parlamentar. Ele não pode chamar. Nós vamos dar sequência à fala do relator, porque, regimentalmente, ele tem todo o direito de falar e de se manifestar pelo tempo necessário. O relator está com a palavra. Ele não vai apresentar o líder. Por favor, senhores, por gentileza, o relator está com a palavra e tem condição de continuar. Esse é o PT, essa esculhambação aí. Presidente, deixa eu fazer um adendo. Presidente, eu casei aos meus 20 anos com uma moça linda e aos 36 anos de casado nós temos o fruto de 2 netinhas. Um bandido como que me citou, e eu tenho. Um criminoso como me citou. Um cafetão como me citou. Eu quero dizer, criminoso, que lave a sua boca, bandido! Ele chamou o relator criminoso. Bandido! Vou deixar continuar. Por gentileza, presidente, continue. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer, presidente. E não irei mais sair da... Peraí, relator, só um instantinho. Eu vou deixar o relator seguir a palavra ou vou pedir a retirada do deputado Lindenberg da sala. Qual que o senhor prefere? Vou pedir a retirada dele. O relator continua. Não, senhores, o senhor vai permitir que ele continue ofendendo as pessoas aqui dentro? Não, então ele está quieto. Então, relator, continue com a palavra, por favor. Ele ofendeu o relator e não vai ser retirado das atas para que o relator possa tomar as providências necessárias. Relator, com a palavra. Presidente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade. Muito bem, Carlos Viana aí dando a palavra para o Alfredo Gaspar, não cedendo à pressão feita ali pelo Paulo Pimenta, do PT, que estava sentado do lado dele, querendo que o Alfredo Gaspar não continuasse com a palavra para rebater essa acusação perversa feita por Lindenberg Farias e, aliás, aventada também pela senadora Soraya Tronic. Depois deram uma coletiva, foram flagrados, inclusive. O pessoal está vendo aí esses vídeos nas redes sociais. Não vou mostrar todos, porque eu não vou aqui entrar em todos os detalhes desse barraco. Mas ela avisa ali para o Lindenberg qual é o tom que ele tem que falar. Olha, lamentavelmente, diz assim e tal. Não queríamos que tivesse chegado a esse ponto, mas não sei o quê. E está lá cobrando com postagens sucessivas que seja feito um exame de DNA, esse tipo de coisa, para refutar. E que se refutar tudo, aí que ela vai pedir desculpa, etc. Quer dizer, é tudo muito ao contrário
do que deveria ser, tudo dessa maneira para lançar uma cortina de fumaça, para retaliar alguém que queria o avanço das investigações que estavam atingindo o governo ao qual ela se aliou, assim como o Lindbergh já é parte integrante há muito tempo. Vamos ver a explicação que o Alfredo Gaspar deu depois sobre essa história, porque como a acusação é grave, a gente dá a palavra ao acusado nesse caso específico. Pode soltar. Hoje, 2 jornalistas me procuraram. Disseram: Lindbergh Farias vai lhe acusar de estupro assim que você começar o relatório. Aí, cabra de peia. Da hora que tomei notícia disso até agora, eu estou cumprindo o meu dever cívico com o Brasil. Mas eu me lembrei que um primo meu, adolescente, teve uma relação com uma também adolescente. Esse primo meu é juiz lá em Alagoas e um homem de bem e honrado. Esse primo meu, há 5 anos, ele assumiu a paternidade dessa filha e hoje paga a pensão dessa neta. Pedi para minha assessoria ligar para ele. Eu digo: rapaz, eu vou ser acusado em rede nacional de um estupro. Você me falou sobre uma filha. Ela mora onde ainda? Ele disse: no Rio de Janeiro. Teve aqui no final do ano. Eu digo: você pode pedir a ela para gravar um vídeo? Ele disse: claro. Você pode me mandar documentos que você é o pai? Claro. E eu vou mostrar agora ao Brasil. Suspenso por 30 minutos. Muito bem, e aí a mulher foi identificada como Lourilene Pereira da Silva. Ela nega ser filha do Alfredo Gaspar e declara que o seu pai biológico é o magistrado Maurício Breda, que é primo de Alfredo Gaspar, e ela mostra o que seria um teste de DNA para comprovar a paternidade. Vamos soltar o vídeo dela. Lourilene Pereira Marcelo da Silva, e venho aqui esclarecer algumas coisas. Gostaria, né? Eu fiz até um textinho aqui para esclarecer e não esquecer nada. Gostaria de declarar que não sou filha de Alfredo Gaspar. Sou filha biológica do Maurício Breda, primo do Gaspar. Contudo, não tive ciência dessa paternidade até os meus 15 anos, quando minha mãe contou. Foi um breve relacionamento consensual entre os dois, que não cabe a mim contar aqui, eu acho que coisa deles e adolescentes, tá? Mas somente resolvi o procurar depois de casada, em 2012. E prontamente, o meu pai, Maurício Breda, se submeteu ao teste de paternidade. E desde sempre vem agindo com muita honestidade comigo. Inclusive, queria colocar meu nome na certidão de nascimento e eu não quis, por conta da honestidade com o meu pai que me deu meu nome, tá? Em respeito à minha família, a família do meu pai. Ressalvo também que não sou fruto de estupro algum. Nem conheço pessoalmente o Alfredo Gaspar. Na verdade, eu não conheço muita gente da família do meu pai. O meu contato é diretamente com meu pai e eu sempre deixei muito claro para ele que não me importava o resto, e sim ele. E é com ele que eu tenho contato. Inclusive, foi ele que me ligou, temos exames de DNA, temos contatos frequentes. Então, é muito triste comparar, né, por eles ser primos, por ter o mesmo sobrenome, uma história, e assim, descabida, tá? Eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Não conheço o Gaspar, mas também não tenho nada contra ele, não tenho nada para falar, mas é injusto, né, o acusar que tem uma filha quando é o primo dele que tem uma filha e que não é de estupro. Obrigada. Muito bem, apresentou o exame tudo e vamos ver como é que vai ficar essa história, se vai ter avanço de processo em conselho de ética, se Lindbergh e Soraya vão pedir desculpa, se vão insistir na acusação, se vão trazer qualquer outro elemento. É lamentável que tenha terminado assim. É uma investigação que foi barrada o tempo todo pela base do governo Lula. É bom que se diga, a gente apontou aqui ao longo do processo algumas iniciativas da oposição de barrar um avanço sobre o Fabiano Zettel. Não é todo mundo da oposição. Mostramos aqui alguns parlamentares que estavam dispostos a investigar o Zettel, mas houve outros que tentaram contornar. Agora, em relação ao governo Lula, foi blindagem desde a raiz. Aliás, mostrei vídeo do Alfredo Gaspar narrando etapa por etapa do avanço da investigação sobre o Lulinha, desde quando eles queriam lá ter o nome dos passageiros do avião
que se suspeitava que o Lulinha tinha viajado com o careca do INSS e tal, o governo estava tentando blindar. Tentou blindar convocação, tentou blindar quebra de sigilo. Conseguiu, aliás, por intermédio do Flávio Dino, com essa alegação que eu já contestei aqui, de que houve um requerimento em bloco. Aliás, eu trouxe para esse programa os vídeos da CPI do 881 e da CPI da Covid de aprovação de requerimento em bloco. Então, a base do governo Lula impediu o avanço das investigações. A oposição queria que a CPMI fosse prorrogada porque veio reunindo outros elementos apesar dessas barreiras. E o Supremo veio apoiando a base do governo Lula para enterrar de vez essas investigações, já que elas atingiram também 2 ministros do STF, na parte do escândalo Master, que tem um vínculo com o caso do INSS. Então, a repetição desse ciclo que a gente vê no Brasil. Quando a investigação atinge gente muito poderosa, a sujeira tende a ser varrida para debaixo do tapete. Mas a gente tem que continuar exercendo a vigilância e a pressão democrática, legítima, com base na verdade. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.